A espada de duas mãos, Zweihander. Zweihander, não é comum ouvir isso em animes. Incrível. Além disso, você pode usar um Rikazo. Um Rikazo? É a parte sem lâmina onde você pode segurar. Esse termo nunca é mencionado nesse anime. Eles desconhecem o que é um Rikazo. Tudo bem. Nós precisamos falar sobre isso. Shadiversity. Tudo bem, como você está tirando, não mal, o que está acontecendo, eu tenho aproveitado mais alguns animes, isso é ótimo, incrível, é ótimo. Sim, olha, anime tem coisas boas sim, tem coisas ruins, e estamos de volta, não vamos falar sobre Rurouni Kenshin novamente, terceira vez seguida, vamos fazer isso. Não me tente tirando, meu anime favorito, Rurouni Kenshin, seu ataque final é literalmente um corte de bainha. Sim. Ou a macaca. Hora do beisebol conceito Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin, ele é o mestre de um dos mais lendários, o que é isso? Nada. Precisamos fazer outro vídeo de recriação. Tenho que rever e tentar replicar alguns movimentos que eles executam. Ok, essa foi por minha conta, sim. Sim, você me provoca tirano. Então eu mordo a isca. Sobre o que estamos falando hoje? Chad, estamos falando sobre caipira. Mais uma vez, essa é a forma abreviada, o título completo é de Velho Caipira para Mestre Espadachim, meio que encapsula qual é o tema. Já fizemos um vídeo sobre isso e foi surpreendentemente popular. As pessoas estavam realmente interessadas e eu acho que, talvez pelo mesmo motivo eu estou interessado nisso, é realmente um anime que incorporou alguma verdadeira esgrima medieval válida. Não perfeitamente, na verdade é isso que vamos explorar no vídeo. Está meio que mostrando onde algumas das coisas boas estavam e outras áreas onde eles poderiam melhorar e fazer um pouco melhor. E então, se vocês estão interessados neste tipo de exploração, estamos felizes em fazer mais, porque isso é realmente um ótimo ponto de partida, porque se aplica amplamente, não apenas na mídia de anime, em geral, sobre como eles podem incorporar uma esgrima medieval mais precisa. Cultura medieval. E coisas que realmente a melhoram, para mim, para pessoas que a amam, mas até mesmo pessoas que não a conhecem, como havia uma quantidade decente de comentários em seus vídeos como sim, eu não conheço os detalhes, mas o fato de ser mais realista fez com que parecesse melhor. Atraiu as pessoas. Quero dizer, anime é um dos tipos de conteúdo mais populares do mundo, então receber algumas centenas de comentários dizendo isso não é dados, não me entenda mal, não é um estudo de caso. Eu estou levando em consideração, mas você também deve lembrar o que é o nosso canal, então, obviamente, as pessoas interessadas nesse tipo de coisa vão estar assistindo isso. O público pode comentar dizendo, eu gosto desse tipo de conteúdo, o que é ótimo. Porém, lembre-se que estamos um pouco em uma bolha aqui e precisamos ver como será a reação fora dela. Sim, veremos como este vídeo se sai porque há vários pontos de discussão interessantes que este anime pode servir como um trampolim, aos quais você pode aplicar de forma mais ampla, e em um dos episódios posteriores, o velho caipira dá a um de seus ex-alunos uma Zweihander. E há coisas a discutir sobre a Zweihander, a informação que as lições que ele dá ao aluno em termos de como usá-la e então como eles realmente mostram o personagem usando a espada. Há alguns elogios e críticas, esses são homens como incentivos para dizer é um bom começo, mas você poderia fazer mais que tornaria mais imersivo e válido do ponto de vista da esgrima medieval. E então, o início deste tipo de tópico da Zweihander neste anime é que eles estão recebendo uma nova espada está sendo feita por um ferreiro e ela oferece sua espada curta para ser reparada, mas ela tem alguns danos reais. E o que eles dizem sobre o dano está correto. Então, se você obtém uma borda enrolada ou um pequeno tipo de amassado na borda da lâmina, isso é reparável, tirano? Sim, qual seria um tipo de dano em uma borda que você não pode reparar? Depende do que você define como isso, pois mesmo com um grande sulco na lâmina, você poderia afiar novamente e ainda teria efeito. O sulco seria apenas um pequeno desvio. Sim, um chip de cerca de 1 centímetro poderia ser transformado em uma serra, mas isso é outra questão. Quer dizer, espere, se estamos levando para um ferreiro, eles podem fazer isso. Isso é apenas refazer todo o preto. Não. Você pode transformar chips em serras, você pode fazer isso. Não para uma espada.
Você não quer serrilhas em uma espada. Isso é outra coisa, é um tópico para outro vídeo. Vamos superar isso. Um homem, eu quero revisar isso, preciso entrar em contato com o Jörg para ver se ele está pronto para nós, para revisar essa coisa. Nós tivemos essa coisa por quanto tempo agora? Um longo tempo. Bagunça de Midgard. Mas ele disse para esperar e adiar a revisão até terem mais em estoque, pois essa coisa é uma fera. De qualquer forma, voltando ao assunto, falou. Ok. Dizem que a espada dela ela está muito danificada, né? Ela só precisa de uma nova, mas então, eles estão tipo, na verdade, isso é muito dano para a espada. Você deve estar colocando muita força nela para causar tanto dano assim, tipo, ok, até agora tudo bem, isso é lógico o suficiente, certo? Olha, eu sei que está em jogo. Se você acertar algo duro, você coloca muita força nisso. Sim. Mas então eles dizem, ok, espera aí, quão forte é essa menina? Acontece que ela é um pouco mais forte para o tamanho dela, e eles perguntaram, quão pesada é essa espada para você? Ela dizia que era leve para ela, o que os deixava chocados. E eu estava tipo... Então, espadas curtas são... Bem, depende do tipo de espada curta. Não necessariamente. Lâminas curtas, por definição, pesam menos que lâminas maiores. Sim, mas que maneira desonesta de fazer isso. Veja como isso é grosso comparado a isso. Meu ponto é, você pode conseguir uma barra de aço. Não, porque o que... Não, você sabe o que acabou de... Pegue espadas curtas e pesadas. Não, você sabe o que acabou de fazer. Ele sabe o que está fazendo. Eu gosto de acionar tempos, mas você pode. Você gostaria... Mas nem todos são assim. Este aqui é especificamente projetado, como você bem sabe, para ser indestrutível. Isso é ótimo. É mais ou menos isso que ele está buscando. Mas não deveria ser chocante que ela tenha achado uma espada curta particularmente leve, de maneira alguma. Mas então dizem que ela tem mais força do que precisa para o tamanho da espada que usa. E então o caipira sugere Zweihander. Isso é um salto na lógica. É sim. Eles poderiam ter justificado melhor. Como ela é baixa, uma Zweihander compensaria seu tamanho menor, dando mais alcance devido a seus braços mais curtos. Primeiro, tem a questão de você estar passando de uma espada curta para o que é considerado uma espada grande, certo? A maior das espadas de duas mãos. Mas espadas grandes não são necessariamente super pesadas. Então, estamos fazendo essa outra ressalva. Esta é uma espada grande e estou segurando com uma mão, sem problemas. Mas eu acho que esta tem o mesmo peso, ou é mais pesada, quase o mesmo peso. Sim. Uma espada curta não é necessariamente super pesada. Então, novamente, estamos apontando isso porque, eles meio que chegam lá, mas existem maneiras de eles poderem fazer isso, eu acho, justificar melhor, como usando uma grande espada para o tamanho dela novamente, compensaria por seus braços mais curtos e por ser mais baixa. E o que Tyrant está segurando não é tecnicamente uma espada grande completa, sabe? Infelizmente, não tenho uma espada grande completa, então tenho que usar meu bom e velho adereço aqui. Este é o tamanho do que seria uma grande espada, olhando apenas para tipos de aço e coisas do tipo. Ok, você quer colocar isso no chão e comparar os tamanhos, então isso é o que chamaremos de espada de guerra. Ok. Quando chega até, a sua axila por aí, e a grande espada é como a altura da cabeça, subiu até o seu nariz, boca e um pouco mais alto ali. Por aí. Ok, vídeo exclusivo. Nós vamos. Faremos um exclusivo sobre este novo capacete incrível que consegui. Se quiser, vamos revisá-lo, dar close-ups e falar sobre ele. Para ter acesso a este e todo o conteúdo exclusivo do Shadowversity, basta se inscrever no Subscribestar, Patreon ou nas associações de canal por apenas $1 mensal. Eu adoraria ter feito este vídeo, para o YouTube em geral, mas é o tipo de conteúdo que eles acabam ocultando. Isso não, você sabe, justifica o custo de fazê-lo, mas são nossos apoiadores que nos justificam ainda fazendo o conteúdo que eles gostam, como este, e ainda podemos dar a vocês. Então estou realmente feliz que eles chamaram de Zweihander. O design da própria espada é bastante horrível. É terrível. É anime tipo... As abas na lâmina literalmente têm uma barra de aço. Sim, agora em termos de tamanho é um pouco curto para um Zweihander, sim, nem parece. Mas como ela é uma personagem tão baixa, é o tamanho certo que um Zweihander seria para ela. Então eu posso dar isso a ela, claro. Mas um Zweihander seria tão alto quanto uma pessoa de tamanho regular. Em relação ao uso,
da terminologia correta, eu não acho que já ouvi Zweihander aparecer em anime, como a palavra Zweihander. Mas, como É apenas, sim, é um passo na direção certa. Agora, nessa nota certo, eu acho que o anime no geral é ok, é mediano, a história não é extraordinária. Gosto do protagonista. Eu acho que é um personagem interessante e divertido, humilde, mas também muito bom. A animação é, na verdade, eu até consideraria no lado mais pobre, exceto por algumas das cenas de luta. Eu gosto bastante da maneira como eles integraram figuras tridimensionais nas cenas de luta, estou perfeitamente bem com isso. Na verdade, acho que isso melhora um pouco as cenas de luta. Eu ficaria quase feliz se fosse apenas animação 3D o tempo todo, mas eles a integram com a animação tradicional. E a coisa que torna esse show um deleite para mim, que seria muito médio em tudo e mais. São esses pequenos nuggets que eu realmente não vejo. Eu não vejo em anime nunca. Basicamente é como eu aprecio o esforço. É isso que faz. Eu aprecio o esforço. Mas, como dissemos no primeiro episódio, muita coisa é muito básica e então eles estão meio errados. Não é a palavra certa. Eu diria que não há contexto adicional. Então, no contexto que eles dão, é meio enganador. Como, por exemplo, quando eles estão falando sobre como balançar e eles estão tipo, nós vamos chegar lá, tipo, isso é o que eu quero dizer? É tipo, isso é meio quente, é difícil, é meio certo, mas é metade. Vamos dar um exemplo direto, pois ele dá uma dica para seus ex-alunos, que agora são seus atuais alunos, sobre como balançar sua V-Render. Faremos demonstrações, então estamos chegando lá, ok. Então, voltando à coisa que eu estou feliz, que eles estão colocando mais esforço do que normalmente vemos, e a outra coisa que eu gosto, onde muitas das cenas de luta de anime exageradas. Isso ainda está no anime, muitas vezes vem de outros personagens e não do velho caipira do interior. Ele é mais reservado, seus movimentos são mais precisos e realistas, e é como se ele estivesse usando esgrima realista contra a esgrima exagerada de anime, e está sempre vencendo porque está realmente usando algo funcional, certo. Embora tendo dito isso, há uma cena de luta. Eu esqueço qual episódio, mas ele está lutando contra um personagem chamado Spur. Se quiserem, posso fazer um vídeo analisando essa cena de luta, pois tanto ele quanto o Spur usam esgrima funcional, e é a melhor cena de luta do anime até o momento. Eu realmente gostei. Então, se você gosta deste tipo de vídeo, dê um joinha, curta, deixe um comentário abaixo, até compartilhe, porque se for bem, eu adoraria fazer mais, mas tem que justificar o custo que investimos para fazer este conteúdo. Ok, então essa é outra parte que eu gosto, mesmo com as limitações e falhas. A animação geral durante a maior parte do show é medíocre, mas há muito para gostar aqui. E ele disse Zweihander. A coisa, tipo, aponta, mas então eles passam a chamar de espada de duas mãos. Agora sim, é verdade que parece um pouco de um aborrecimento, porque isso é uma questão de terminologia, e a terminologia acaba sendo muito subjetiva, mas eu chamaria uma espada longa de espada de duas mãos. Mas alguns eu encontrei pessoas que pensam que não, como você ainda pode usar uma espada longa com uma mão, e você sabe sim, como você pode absolutamente lutar com essa coisa com uma mão. Você pode, certo? E eles pensam, não, porque você pode lutar com uma espada longa com uma mão. Ainda assim, uma espada de duas mãos dedicada é uma grande espada, onde basicamente você não pode lutar com uma mão. Exceto pelos movimentos mais excepcionais, eu poderia usar espada e escudo de forma bastante eficaz. Você acha que isso é justo? Eu gosto. Meu padrão é que se tem um cabo feito especificamente para caber duas mãos, qualifica como uma espada de duas mãos, essa é a minha posição, e então, não é real novamente, é uma daquelas coisas, não é uma crítica no anime onde de uma perspectiva está tudo bem. E preciso, mas de outro ponto de vista, eu tendia a gostar de espadas grandes, espadas longas. Ambas são espadas de duas mãos, e a divisão não é para chamar essas espadas de duas mãos, para chamá-las de espada grande. Isso está errado, mas então ele diz outra palavra que eu nunca ouvi em anime. Sim, e ambas essas espadas as têm. Você não está tão impressionado quanto eu com o surgimento disso. Ficará impressionado, tudo bem. Não se impressione comigo, impressione-se com eles. Tá tudo bem, eu juro. Está tudo bem.
Estou tentando converter o Hakasu, a seção sem corte antes da borda de uma lâmina, que pode ser pequena ou longa, mas não está funcionando. Em uma grande espada, especificamente, eles geralmente têm um Hikasu longo o suficiente para funcionar como um terceiro cabo. Assim, na verdade, ele incentiva seu aluno a usar o Hikasu agora. De que maneiras você usaria um Hikasu como em uma grande espada como esta? Pessoalmente, um dos meus tipos favoritos de usar um Hikasu é realmente quando você usa lâminas maiores para lutar contra, sim, lanças. Eu amo isso. Esse é o meu favorito. Seu movimento bem aí, Certo. sem que eu raramente cortaria com um Hikasu, para obter mais alavancagem e alcance corte regularmente. Quando quiser meia espada e mais alavancagem próxima, você é um saré. Sim. No show, ela está cortando, sim, com ela, e eu tenho que gostar da pegada dela. Ela está manuseando assim, porque essa é a outra coisa. Se você vai cortar assim, o motivo pelo qual você pegaria um Hikasu é para alongar sua pegada e obter mais alavancagem e controle. E você pode fazer algumas coisas boas com isso cortando assim. Eu diria que isso não é o melhor e é assim que ela acaba cortando com isso. Sim, não tenho certeza do motivo e isso parece um pouco estranho. Acho que o conselho dele para ela também é: devemos falar sobre isso? Bem, nós vamos chegar lá então. Eles sugerem que isso seria melhor para ela por causa do tamanho dela. Bem, porque ela tem mais força do que precisa, sim. Você sabe. Tem algumas coisas que já cobrimos, então passa para ela usando isso e ela faz um ataque Country Bunkum. Começa com isso, onde ele diz 2 personagens que são via render, e o primeiro que ele diz que seus movimentos básicos se tornam laterais. E isso é interessante. É baseado em uma veia de verdade prática. Com espadas grandes assim, mas não é uma afirmação. Não é universalmente aplicável. Você pode absolutamente fazer golpes para baixo com uma espada grande. O problema é, se eu voltar, a lâmina é realmente longa. E então, se você quer seguir com um golpe, você pode atingir o chão. E então, como resultado, quando você segue, você precisa angulá-lo lateralmente para fazer cortes e você não atinge o chão. E então, você pode começar a balançá-lo certo e então é parcialmente correto, mas não universalmente correto. Eu acho que é como ele disse, porque ele nem mesmo diz isso. É um 45, que eu diria que está mais próximo de um corte vertical do que um corte horizontal. Ele diz que em vez de cortes verticais, você agora faz apenas cortes laterais. E é como, bem, espera aí, o quê? Sim, e como? Eu disse que é baseado em uma realidade prática, de que a lâmina é tão longa que você pode atingir o chão com ela, mas não está completamente correto. Ainda estou satisfeito que eles estão, pelo menos parcialmente precisos, indo na direção certa. Discordo. Acredito que isso demonstra mais uma habilidade infantil, pois com espadas maiores você fará mais trabalho de multidão, mantendo a lâmina em movimento constante, como ele apresenta. Ele basicamente mostra apenas um tipo de golpe em figura 8, onde golpeia e usa o impulso para mantê-lo balançando. Geralmente coisas clássicas de montante vão mais longe, então quando você golpeia, leva tudo ao redor e você mantém esse impulso indo onde ele está, apenas girando assim, o que não faz. Demonstrar o nível de impulso possível com essas espadas. O que eu dizia é parcialmente verdade, pois ele fala sobre golpes laterais, onde você pode carregar o impulso para baixo em um golpe angular. E se você elevar os braços o suficiente, pode carregar o impulso até mesmo horizontalmente. Quando você faz golpes baixos aqui, pode acertar o chão. Mas se mantiver os braços elevados, não acertará o chão de jeito nenhum. Novamente, então, é como se fosse baseado em algo que é real. Certo. Mas é na execução que eles mostram folhas. Algumas coisas deixam a desejar em termos de precisão, como quando mencionam o Hikasu. Feliz em vê-lo. Mas então quase tudo que eles mostram é É bem ruim. Bem, eu vou mostrar. Eu vou mostrar porque isso me irrita. Ok? Pegue essa espada longa. Segure isso. Essa lâmina é mais longa do que esta. Abaixe um pouco, é mais longa. Agora, eu tenho mais alcance que você, então antes do Shed sequer me tocar, eu posso pegar suas mãos. Ele não está em lugar nenhum. Mas se eu segurar assim, você restringiu ainda mais o seu alcance.
Estamos praticamente equivalentes em termos de comprimento. Essa é a certeza que eu tenho, apenas aquele pequeno pedaço ali. Ele diz que ajusta o centro de equilíbrio, mas isso não significa que os golpes são melhores. Na verdade, os golpes têm menos alcance e provavelmente até menos poder devido à falta de alavancagem. Se eles mostrassem o uso prático do ricaço, como uma lança para empurrar ou enrolar uma ligação e se aproximar, seria muito melhor. Mas ela apenas concorda. É assim que ela usa agora, cada clipe mostra ela fazendo isso. Mas então, ela faz essa coisa onde ela golpeia e perde o equilíbrio, e eu não sei como isso é possível, bem... Eu também, pois isso remete a algo como, você era tão forte, aqui está uma espada mais pesada, e agora ela não consegue manejá-la. Então, ele dá alguns conselhos sobre como você balança com os quadris, e isso permite que ela não perca o equilíbrio. E olha, é uma pena porque agora estamos no reino de uma espécie de esgrima pseudo, não é prático? Olha, existe a noção de, sim, você quer envolver seus quadris em certos golpes para obter mais poder, mas isso não é como se ela fosse perder o equilíbrio com a maneira como ela estava golpeando e envolvendo mais os quadris. Não há nada para prevenir, porque você não deveria estar perdendo o equilíbrio ao envolver os quadris, não está realmente lá para garantir que você não caia, é sobre geração de poder. Sim. Você tinha algumas informações para compartilhar sobre o quadril. Eu estava pensando que, em muitos combates, para gerar força através do corpo, você usa os quadris e força rotacional, especialmente para um soco. E com uma espada, você gera mais força, se você se mover e colocar todo o seu corpo nisso. Especialmente quando você se lança nisso. Sim, e você está fazendo isso com certeza, sim. Mas eu não sei se eu diria que é necessariamente como, novamente, é meio que a... Bem, existem ressalvas. Existem ataques com o... Você sabe, esta é a minha mão a montante que você não precisa dos quadris de jeito nenhum. Mas tipo, se eu estou estático aqui, eu posso fazer muitos ataques com o montante, certo? E eu não estou movendo meus quadris, ok. Mas eu posso, se eu quiser, realmente dar um golpe mais forte. E se houver os golpes retos para baixo onde você quer, meio que curvar-se para isso, ou tipo, se eu estou aqui e eu me movo com isso. Bem, você poderia ir um pouco mais longe se fizesse a transição para um lado diferente. Por exemplo, eu daria um passo para dentro, né? O que significa que todo o meu corpo está se movendo, gerando movimento com meus quadris em um movimento meio circular, mas veja o que quero dizer. Sim. Há muito aqui. É um passo na direção certa. Dizer que existem, sabe, movimentos e técnicas. Que você quer usar seus quadris, sim. Mas não da maneira que estão mostrando e não universalmente também. Tem como reto, sabe, corte rápido. Você não precisa dos seus quadris para isso. São muitas coisas onde você pode ter pernas estáticas. Sim. E então, essas são coisas que eu quero discutir em relação às partes zianda de um caipira. E resumindo, é um prazer vê-los meio que se movendo na direção certa. Mas, definitivamente, há espaço para melhorias. Sim, eu li alguns dos comentários do último vídeo e muitas pessoas disseram que fica realmente ruim. Então eu não sei se quero assistir mais. Então, bem... Sua luta com Spur tem muito a se falar, porque há como cortar através da armadura, mas também há contexto. Então, se vocês gostam deste tipo de vídeo, porque, como eu mencionei, temos que discutir a esgrima em um sentido mais amplo, usando isso como um trampolim, e então, se vocês gostarem, sabe, estamos felizes em fazer mais se valer a pena. Eu acho que se houver interesse suficiente neste conteúdo, eu até estaria interessado em fazer mais vídeos, porque eu quero comentar sobre sua nova espada. Eu quero comentar sobre suas roupas e armaduras, porque há coisas que poderíamos falar sobre a armadura e sua luta com Spur. Eu acho que há muito a discutir, mas depende se vocês querem ver isso em uma exploração completa de ataques de poder reais, como para todo o poder, certo? Já fizemos isso no canal, onde exploramos a viabilidade e o quão realista é a ideia do ataque de poder. Está bem ali, espero vê-lo lá, espero que você goste. Obrigado, pessoal.